tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Malu e eu vim gravar esse vídeo para dar algumas dicas de redação para quem vai fazer o Enem. Eu vou dar essas dicas do que é legal usar, quais estratégias você tem que usar, o que a banca vai analisar durante a prova. E eu vou ler uma redação que eu fiz no Enem de 2018, que eu tirei 940, e a gente vai ver junto o que ficou legal, quais estratégias que eu usei, o que deu certo, o que deu errado e o que você pode fazer também para poder tirar uma nota boa na redação. Primeiro eu queria agradecer ao Léo por ter me chamado para gravar esse vídeo. Poder falar sobre redação é uma coisa que eu amo, eu sempre gostei muito de falar sobre isso, sempre foi minha matéria preferida. E agradecer principalmente por estar fazendo parte desse projeto tão legal de trazer aulas gratuitas no Instagram para qualquer pessoa poder assistir. A gente sabe que está vivendo um momento difícil de isolamento social em que muitas pessoas estão sendo prejudicadas e não estão conseguindo estudar como deveriam para fazer o Enem, que é uma prova super importante. Então, espero que vocês gostem. Qualquer coisa, podem mandar mensagem que eu vou responder qualquer dúvida, podem mandar redação que eu vou dar uma olhada sem problemas. E é isso, sintam-se à vontade. Então, vamos começar. Bom, vamos começar vendo o que a banca vai analisar na hora de corrigir sua redação. Eles dividem em 5 competências que valem 200 pontos cada uma, e se você tirar 200 em cada, você tira 1000 na sua redação. Bom, a primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer a redação é com a gramática. Vocês têm que mostrar que tem conhecimento da norma culta da língua portuguesa. Como é que você vai fazer isso? Usando a acentuação correta, usando sinônimos para mostrar que vocês têm um vocabulário grande. Vocês podem fazer isso tomando cuidado com a crase, usando a crase correta. São essas coisas mais básicas assim de estudar da língua portuguesa mesmo, de escrever corretamente tudo de acordo com a língua e de uma forma formal. Isso tudo está incluso na competência 1. A próxima coisa que é importante vocês fazerem na redação é compreender o tema que foi proposto lá quando aparece o tema da redação. Vocês compreenderem direitinho o que está pedindo e não fugir desse tema. Vocês têm que se manter nele. As pessoas muitas vezes acabam fugindo do tema e isso pode custar a sua redação. Então toma cuidado para não fugir do tema. E vocês têm que aplicar conceitos de outras áreas do conhecimento. Qualquer área. Você pode falar sobre filosofia, pode falar sobre história, pode falar sobre geografia, conceitos de matemática, se quiser, dependendo se encaixar no tema, né? Vocês podem falar sobre filmes, sobre livros, sobre séries, sobre basicamente qualquer coisa que vocês consigam encaixar bem no seu texto. Isso tudo está na competência número 2. Outra coisa que é super importante na hora de fazer a redação é a argumentação. Vocês têm que ser capazes de escolher argumentos, de fazer argumentos que não fujam da proposta, argumentos que estejam relacionados com a proposta da redação e organizar eles de uma forma clara, de uma forma objetiva e de uma forma que se encaixe, que tudo se encaixe perfeitamente com o que você está querendo dizer com o seu ponto de vista. Isso tudo está na competência número 3. A próxima coisa que as pessoas têm bastante dificuldade, podem ter bastante dificuldade, é com a coesão textual. O que é isso? É você fazer um texto que a pessoa consiga entender do início ao fim tudo o que você quis dizer. Ou seja, você quer dizer uma coisa, a pessoa que lê vai entender essa coisa. Como é que isso pode dar errado? Você usar uma vírgula no lugar errado. Parece uma coisa tão pequena, mas se você usar a vírgula no lugar errado, pode trocar totalmente o sentido da sua frase. E isso pode comprometer a coesão do texto e quem está lendo pode não entender. Isso está na competência número 4. Agora, a última competência é a 5, que vai falar sobre a proposta de intervenção. Você tem que fazer uma proposta de intervenção que se encaixe com um tema que resolva, que seja uma solução para o tema que foi proposto. E você tem que fazer isso de uma forma que você não desrespeite os direitos humanos. Você não vai falar, tem que fazer pena de morte, tem que matar, não sei o quê. Não vamos falar isso, né, gente? Dito isso, vamos analisar minha redação agora e a gente vai ver como é que a gente enxerga essas competências na redação. Bom, então a redação que a gente vai ler do Enem de 2018, que o tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, vai falar sobre controle de dados, vai falar sobre internet. Então, você já vê essas coisas e já começa a pensar, o que eu posso colocar de fora que vai se encaixar nisso? Que vai se encaixar com manipulação, que vai se encaixar com internet, que momentos da história você vai poder falar, que filme ou série você viu que se encaixa com isso. Se você, assim que olhar, você já tem que pensar nessas coisas. Então, eu vou ler agora a redação para vocês
E aí depois a gente vai discutir como é que funcionam aqui as coisas. Eu vou botar aí na tela e vou botar meu óculos também, né? Porque eu tô um pouquinho cega. Então vamos lá. Não botei título, o título não é obrigatório. Eu não botei porque eu ficava com medo de não ter espaço pra minha redação, mas você pode colocar também, é até legal, eu gosto de título. Vamos lá. No século XIX, havia uma ideia de darwinismo social que afirmava a superioridade da raça branca sobre as outras. Monarcas europeus manipulavam a sociedade com isso, a fim de obter mais prestígio. Hoje em dia, a manipulação do comportamento humano ainda existe, mas é feita principalmente através da internet. Ela possui um controle de dados dos usuários que grandes empresas utilizam para vender o produto ou uma ideia de maneira sutil, através da preferência da população. Isso contribui para uma sociedade mais padronizada e influenciável. Então vamos analisar esse primeiro parágrafo aí. Vocês já podem ver que eu trouxe um conceito histórico para poder trabalhar essa coisa de manipulação, né? Eu falei sobre darwinismo social e história. Eu sempre gostei muito de trazer conteúdo de história para redação, porque sempre foi uma coisa que eu tive muita facilidade, eu gostei muito de estudar. Então eu sei muita coisa de história e isso me ajudou. Então isso é uma dica para vocês. Vocês peguem a matéria que vocês gostem mais e gravem coisas chaves que vocês acham que vão caber em uma redação. História quase sempre tem alguma coisa para você usar. E não precisa só de colégio, assim, matéria de colégio. Mais tarde eu vou mostrar pra vocês outra coisa que eu usei, que foge tudo de coisas que a gente dá na sala de aula. Outra coisa que eu acho muito legal é você pegar o tema da redação e trazer ele para o seu texto, porque assim fica muito difícil de você fugir do tema, porque tá escrito o tema da redação no seu parágrafo. Por exemplo, aqui eu coloquei: ela possui um controle de dados dos usuários que grandes empresas utilizam para vender um produto. Ou seja, eu falei a palavra controle de dados, que é o que tá falando no tema, né, no tópico frasal. E mais tarde eu também falei, para vender um produto ou uma ideia de maneira sutil, para uma sociedade mais padronizada e influenciável. Ou seja, tá falando exatamente o que o tema da redação pediu. Vamos para outro parágrafo então agora. Em um episódio da série Black Mirror, as pessoas possuem notas que quanto maiores, melhor será seu status social. Para consegui-las, devem agir educadamente, serem atraentes e conhecer pessoas populares. Isso não é tão distante da realidade. Com o intuito de ganharem curtidas e serem populares, os indivíduos usam certos tipos de roupa e agem de maneira que os outros gostem. Assim, todos passam a ter as mesmas preferências, atitudes e estilo. O controle de dados da internet sabe o que torna as pessoas famosas e as empresas se utilizam disso para vender um comportamento ideal que será atingido com seus produtos. Com isso, a identidade se perde e a sociedade se padroniza. Então aí, vocês já podem ver que eu usei falando sobre Black Mirror, que é uma série, não é uma coisa que vocês vão ver na sala de aula. Então vocês não precisam usar termos certinhos, tipo darwinismo social, ou então uma frase de Platão. Não precisa fazer essas coisas. Vocês podem usar coisas do seu dia a dia mesmo, usar uma série, por exemplo. Black Mirror, cara, se encaixa em muita coisa, de verdade. Se for internet, sempre vai ter um episódio de Black Mirror pra colocar. Aqui a gente vai analisar a argumentação. Eu tava querendo falar que as pessoas estão ficando a sociedade está ficando cada vez mais padronizada por causa do controle de dados que as empresas têm. Graças ao controle de dados, eles sabem de que forma atingir as pessoas, do que as pessoas gostam, do que as pessoas querem ouvir e usam disso para poder vender o que eles querem. Aí agora o próximo parágrafo. Além disso, os dados servem para impregnar ideias. Ao saber do que as pessoas gostam, informações são dissipadas disfarçadamente. Só de ver um comercial ou uma campanha política com uma música da moda ou com um ator famoso, muitos começam a se identificar. Desse jeito, empresas ganham dinheiro e candidatos ganham voto, só porque o que eles querem dizer está escondido atrás de uma canção ou de alguém bonito. Pode parecer simples, mas 1 minuto da propaganda torna as pessoas cada vez mais manipuladas pelo simples fato de falarem o que querem ouvir, não sendo necessariamente a verdade. Então, agora eu estou falando não só sobre vender, estou falando sobre comportamento e sobre coisas além dessa obviedade da venda de produtos. Falei sobre política, sobre os votos e falei sobre o comportamento em si. Deixei um pouco essa parte de produtos de lado que eu usei mais na outra argumentação. Na outra eu até mencionei o comportamento, mas nessa eu falei melhor sobre isso. E é de novo aquela ideia de que as empresas com o controle de dados, elas sabem de que forma as pessoas pensam, o que as pessoas estão gostando, qual música as pessoas estão escutando mais,
que artistas as pessoas gostam mais e usam disso para poder vender o seu comportamento e seu produto. E no caso da política é a mesma coisa, gente. Quantas vezes a gente não vê artistas fazendo propaganda para algum político? A gente não vê um jinglezinho que pega na nossa cabeça e a gente acaba se lembrando disso. É que nem o que eu botei aqui. Pode parecer uma coisa simples, mas na verdade isso é muito mais complexo. E foi isso que eu quis dizer nesse parágrafo de argumentação. Aí agora, indo para o último, que é o tipo da proposta. Em suma, o comportamento humano vem sendo manipulado por causa de seus próprios gostos. Para que isso não ocorra, o Ministério da Educação deve oferecer palestras em escolas que mostrem que o importante não é ser igual a todos, para que os jovens tenham opinião própria e não só repitam o que dizem. Além disso, o governo deve fiscalizar mais as empresas para que não usem os dados pessoais dos clientes a fim de obter lucro próprio, para que a sociedade seja capaz novamente de fazer escolhas baseadas no que pensam e não em um algoritmo. O ser humano não é um número ou uma equação para obter dinheiro. Portanto, pessoas não devem ser usadas para esse fim. A minha proposta de intervenção foi a competência que eu perdi mais pontos, eu tirei 160 nela. E realmente ela não ficou tão legal assim, ela podia ter ficado bem melhor, podia ter me aprofundado muito mais. Eu usei propostas bem óbvias, né? Falando de o Ministério da Educação tem que fazer isso, tem que implementar, deve dar palestras para os jovens verem, para não só repetirem, enfim, falei coisas muito óbvias e que na verdade não agregam muita coisa, né? A parte que eu falo das empresas, eu acho que ficou melhor, que eu falei do governo fiscalizar as empresas para que elas não usem o controle de dados. Acho que eu podia ter melhorado um pouquinho a frase, mas a ideia eu acho que tá melhor em si, porque a da palestra já é uma coisa meio batida, né? Todo mundo coloca. Gente, vamos ser sinceros, né? Essas coisas não vão acontecer. Não vai ter uma palestra na escola falando isso e que a pessoa, que o estudante vai entender isso, né? Que vai, nossa, eu vi essa palestra, mudou minha vida, agora não vou mais pensar igual todo mundo. A gente sabe que isso não vai acontecer. E uma ideia, eu acho que talvez seja um pouco melhor, é falar sobre... Pode até ser palestras, mas para mostrar como a sociedade é patronizada e como isso acontece. E aí mostrar de uma forma que as pessoas vão ter uma consciência maior, que vão entender melhor isso e que vão conseguir tirar as próprias conclusões. Então eu acho que uma palestra que mostrasse isso e fizesse o estudante ter a consciência do que esse controle de dados, do que as empresas fazem com esse controle de dados, eu acho que é uma ideia melhor. Uma coisa que eu acho muito legal é terminar com uma frase legal, tipo, portanto, pessoas não devem ser usadas para esse fim. O ser humano não é um número ou uma equação para obter dinheiro, portanto, pessoas não devem ser usadas para esse fim. Eu sempre gostei muito, porque eu fico imaginando a pessoa que lê. A pessoa que vai ler isso vai terminar com uma frase, tipo assim, não vai terminar só com uma proposta. Aí eu acho que fica bem legal terminar dessa forma. E a estrutura, eu falei, a estrutura da proposta é você falar o que tem que ser feito, para quem, como, por quem. Tem que se lembrar essas coisas direitinho, porque isso vai te ajudar muito. Outra coisa que eu perdi um pouco de ponto também foi na parte da gramática, na competência 1. Questão de alguns erros ortográficos mesmo, e que isso é com a prática, né, e com o estudo que a gente vai conseguir. Eu falei sobre a competência 2, sobre ficar atento ao tema e usar conceitos de fora para embasar os seus argumentos, para embasar o seu ponto de vista. Da competência 3 a gente falou sobre a argumentação, quais os argumentos que eu usei, que eles têm que ser fortes e que eles são claros, são objetivos, e assim tem que ser. Você não precisa se estender tanto, entendeu? Não precisa ser uma coisa grande, até porque fica cansativo. As frases têm que ser pequenas, não precisam botar uma frase ocupando 3 linhas. Isso não é legal, é cansativo para quem lê, né? A coesão, vocês podem ver que eu usei vários conectivos. Além disso, em suma, portanto, essas coisinhas pequenas, elas ajudam a entender. Então, gente, é basicamente isso. Isso é uma coisa, são dicas básicas, importantes, básicas, mas super importantes na hora de escrever seu texto e que, só de saber isso vocês já vão melhorar muito na redação. Por isso que é importante a prática. Gente, é só com a prática, tem que fazer redação sempre, toda semana, para vocês pegarem o jeito, porque é só assim que vocês vão conseguir fazer uma redação, notão. Pode dar medo quando for começar a fazer redação, porque é uma coisa tipo, nossa, tem várias regras, várias receitinhas, tem que fazer assim, 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 não pode errar isso. Então, dá um certo medo mesmo, mas por isso que a prática é importante e todo mundo vai conseguir fazer. Então é isso.
Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem pra mim, podem mandar, escrever nos comentários, podem mandar redação, sem problema. Se vocês quiserem que eu leia uma redação, eu vou ler, vou corrigir, vou falar o que eu acho que tem que melhorar. Não tenham vergonha, de verdade. Podem falar, que eu vou ser super sincera e que eu vou ajudar vocês no que vocês podem fazer pra melhorar. E vocês vão tirar uma nota super boa no Enem, tenho certeza disso. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!